Esse fim de semana, houve uma decisão do ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa outra Corte Superior, né? Nós temos o Supremo Tribunal Federal para as matérias que dizem respeito à Constituição e para ações penais de pessoas com foro especial no Supremo. E nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que cuida das questões relativas a leis federais. Certo? E o João Otávio Noronha suspendeu uma decisão do TRF3, que havia... TRF3? Sim, que havia determinado que o presidente Jair Bolsonaro exibisse o resultado do seu exame de sangue. Ô, doutor João Otávio, eu não sei se o senhor leu, mas eu fiz picadinho da sua decisão no sábado. Não sobrou nada dela, esfarelei com ela. Esfarelei. Eu um mero rábula, moço nascido em 2 córregos, infância pobre... mais alfabetizado. Eu fui ler as leis. Eu fiz picadinho da sua... Eu desmontando a sua decisão, fiquei com vergonha em seu lugar. Né? Assim, eu fazendo aquilo, eu dizia assim, meu Deus, olha, ele vai ter de ler um cara como o Reinaldo Azevedo, que nem advogado acabar com a decisão dele. Sim, o presidente... essa sua decisão vai cair no Supremo. Ela é absurda. E eu vou demonstrar aqui que é absurdo. Olha aqui. Se o presidente tiver espinhela caída, é problema dele. Se o presidente tiver hemorroida, é problema dele. Se o presidente tiver chulé, é problema dele. Costuma ser fungo, né? Costuma ser. Dá para tratar. Não sei porque nunca tive. Zero. Ai, o pé cheira. Não chega a ser o meu Black da Bulgari, mas não fede. E se eu passar em Black da Bulgari, fica cheirando em Black da Bulgari. Isso é tudo problema dele. Coronavírus, não. E eu vou argumentar aqui com a lei. Não é? Ô, Bob Furruia. Diga. Você sabe que a minha mãe gosta da sua voz de locutor quando eu peço leis, né? Beijo, dona Cida. Isso, beijo, dona Cida. Olha lá, viu? O Bob mandou no Dia das Mães uma mensagem para minha mãe. Minha mãe é fã dele, mandou uma mensagem. Ô, Bob Furruia. Diga. Diz aí o que é que reza o artigo 37, o famoso artigo 37 da Constituição. Vamos lá. O famoso artigo 37 diz o seguinte, Reinaldo. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem. Então, os homens públicos têm o dever da transparência. As questões que dizem respeito ao público, né, quando as autoridades estão tomando, dever da transparência, da impessoalidade. Então, nós temos um fundamento constitucional geral. Agora, também não pode, né, Bob, em nome da transparência, aí virar vale tudo. Não. Por isso que nós temos as leis disciplinando as coisas. Né, Bob Furruia? Claro. E existe uma coisa no Brasil que é um avanço importante, que se chama Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação justamente disciplina as coisas da transparência. Inclusive, meu querido amigo, é a lei que trata do sigilo. Quando, ô Fábio Cuba, um documento tem de ficar em sigilo, por quanto tempo,
qual a fundamentação, porque, obviamente, você não pode. Tem coisas que são de interesse de Estado, decisões que são de natureza estratégica, estão submetidas ao controle democrático porque o presidente foi eleito democraticamente, porque uma comissão do Senado pode ter acesso ao controle democrático. Agora, você não pode, muitas vezes, interesse estratégico, sair dizendo por aí. Há decisões que são tomadas que têm de ficar em sigilo por algum tempo, por alguns anos, para evitar conflitos no interesse do país. Tudo isso está disciplinado. Isso tudo está disciplinado na lei Bobs Furuyas, 12.527. De 2011. De 2011. Exatamente. Aí, Bob Furuya é sabido, 2011. E nesta lei, o Bob Furuya, deixa claro que as pessoas têm direito à sua privacidade. Lá no artigo 31, não é mesmo? Ô, doutor Noronha! Aliás, eu lida mal com a lei, hein? Eu fui ler esse despacho. Nossa, fiquei até meio constrangido. Envergonhadinho, assim, vergonha alheia. Né? Tem lá o artigo 31, caput. O Fábio Cuba tem direito à privacidade. Sim. Né? A mulher dele não pode apelar à lei 12.527 para saber as coisas da vida dele. Não. Esquece. Ah, por quê? Porque o Fábio Cuba logo lasca um artigo 31 Claro. nela. O caput do artigo 31. É a lei que permite colocar senha no celular, não é essa? Isso, exatamente. Não. Né? O que você está fazendo aí? Nada. Quer que eu leia o caput Aí logo? bate aquele barulhinho do Tinder ali, né? Que é isso? O que você está fazendo? Nada. Tá. Aquele sininho, né? Amigo Ixi. Aí tem o artigo 31, que o Fábio Cuba chega e exibe o artigo 31, assim, pra mulher. Ó, nem vem que não tem. Eu tenho o caput do artigo 31, que diz o quê, Bob Furuya? O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Ah, então você tem direito à privacidade. Todo mundo tem direito à privacidade. Também o presidente da República, diz o doutor Noronha. Mas o doutor Noronha, ele não põe fundo na lei, ele esqueceu o Bob Furuya. O que diz o parágrafo 3º do artigo 31, que é o contra-argumento da mulher do Fábio Cuba. Porque o Fábio Cuba saiu com o caput do 31. Sim. Aí ela foi e jogou o parágrafo 3º. Que diz Vai, o parágrafo seguinte: 3º. Diz o quê? o consentimento referido do inciso 2º, do inciso 2, não sei como fala, Eu já expliquei, 2. do inciso 2, do parágrafo 1º, não será exigido quando as informações forem necessárias. Então, atenção. Está garantido o sigilo. Levanta-se esse sigilo nas seguintes circunstâncias. Se isso não me falha a memória, Bob Furuyas, tem 5 incisos aí. Exato. Inciso 1 diz o quê? A Então prevenção, pode-se levantar o sigilo quando? Inciso 1. a prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Então, isso não serve para o caso, certo? Não se está pedindo que o Bolsonaro entregue o resultado do exame dele para poder dispensar ele tratamento médico, certo? Certo. Aliás, o Conselho Federal de Medicina foi acionado, né, pela Justiça e deu esse parecer, como se nós estivéssemos lidando com questão de saúde do presidente. Né, Conselho Federal de Medicina? Olha, todo mundo está fazendo história. O Conselho Federal de Medicina é aquele que disse a gente não recomenda a cloroquina, mas também não proíbe. Né, Conselho Federal de Medicina? Aí tem o inciso 2. Também pode levantar quando... A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo Não, a vedada. gente não está querendo que o presidente entregue o exame dele, a gente não, o Estadão que pediu, para fazer estatística, certo? Não é Não. isso. Inciso 3.
Ao cumprimento de ordem judicial. Sim, se tiver uma ordem judicial, aí sim. Né? Mas a ordem judicial precisa ver a razão da ordem judicial. O doutor Noronha está dizendo, não, sou contra a ordem judicial. Aí tem o inciso 4. A defesa de direitos humanos. Não se aplica, seria um exagero. Né? Ainda que se o presidente está doente, esteve, porque agora não está, e ficou circulando no meio das pessoas, não deixa de ser uma agressão aos direitos humanos. Mas aí tem o inciso 5, Bob Furruia. Nós chegamos a ele. Que diz? A proteção do interesse público e geral preponderante. É do interesse público. O Brasil enfrenta a maior crise econômica de sua história. O Brasil, Reinaldo, o mundo. O mundo. A maior crise econômica de sua história. A maior crise de saúde pública de sua história. A maior crise social, em certo sentido, de sua história, com as pessoas ilhadas, em razão de um vírus. O mundo inteiro adota uma política para administrar esse vírus. Também o Brasil. As exceções são a Nicarágua, o Turcomenistão e Belarus. Esses grandes exemplos de democracia. O presidente sai de peito aberto contra a decisão dos governadores. E só faz isso porque sabe que os governadores vão tentar evitar o caos. Então ele fica lá, ele tem aquela atitude, sabendo que os governadores terão de fazer o isolamento, o distanciamento, mas ele pode ficar falando, quero empregos, quero emprego. E há uma suspeita razoável de que o presidente tenha estado doente, embora circulando entre as pessoas, porque nada menos de 20 pessoas ao seu redor ficaram doentes. Ele chegou com um avião dos Estados Unidos e despejou aqui 20 pessoas contaminadas. Então, é do interesse público. A decisão do Dr. Noronha não se sustenta. Ela não se sustenta na Constituição, ela não se sustenta na lei. Aliás, o doutor fez uma coisa ali, ele pensa que, eu não sou especialista, mas não sou burro, né? Ele tenta ali dar um jeito de falar, isso não interessa, isso tem nada a ver com o Supremo. Como isso é regulado por lei federal, cabe ao STJ. A lei federal, querido, regulamenta um artigo da Constituição. Opa, o que é? Virou caso da NOCA agora? Eu estou sendo ouvido essa hora por juristas, por juízes, né? Advogados, tem essa responsabilidade. Imagina se os caras estão me ouvindo agora e falam assim, Reinaldo idiota, não sabe nada. Mas você está dizendo que o Noronha é idiota, não sabe nada. Não estou dizendo que ele é um idiota, não sabe nada. Eu sei que ele sabe. O Buziles está aí. O problema está aí. Eu sei que ele sabe. Eu quero saber por que, sabendo, não tomou a decisão certa. Esse é o problema. Que ele sabe? Obviamente, sim. Não? E tem mais uma coisa. O Estadão havia entrado com um pedido de suspeição do juiz, pedindo que o juiz se declarasse impedido para decidir. Porque ele havia dado uma entrevista ao Jota, em que deixava claro qual ia ser o voto dele. Praticamente ele convidava a Advocacia Geral da União a recorrer ao STJ, sabendo que a decisão iria para ele. Que uma suspensão de liminar com essas características vai para o presidente do tribunal. E ele sabia que é para ele. Ele deixou claro que o presidente tinha direito ao sigilo, na visão dele. A questão nem tinha chegado a ele ainda, não é? E ele votou dando entrevista. E aí nós temos um outro problema. Aí nós temos a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar 35, né, doutor? Não tem?
O senhor lembra da Lei Complementar 35? Que é a Lei Orgânica da Magistratura? Hã? A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, OMAN? Que lá, ô Bob Furuia, tá com ela aí também? Opa. Eita, homem sabido. Lá tem o artigo 36. O que diz o artigo 36, inciso 3º, Fábio, ô Bob? O inciso 3, na verdade, é assim que diz. Inciso 3 do artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura, que é lei. Vamos lá, Reinaldo. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Então o senhor não poderia ter votado, né? O senhor tinha antecipado. Tinha antecipado o resultado. Ô Fábio Cuba, Sim. se o presidente tiver glossidinia, você sabe o que é glossodinia? O quê? É uma doença terrível. A língua fica queimando como se fosse fogo, sabe? Deve ser terrível, né? Ah, deve ser. Tem problema, eu tenho pena de quem tem. Talvez o presidente, as coisas que ele fala, pode ser um caso de glossodinia, né? Mas se ele tiver isso, é problema dele. Né, doutor Noronha? Não o coronavírus. Então, o coronavírus diz respeito ao interesse nacional. Existe na Constituição o princípio da transparência. Existe a lei de acesso à informação, que levanta o sigilo de questões pessoais de autoridades quando diz respeito ao interesse público. E, portanto, o senhor não poderia tomar a decisão que tomou. O Estadão certamente já recorreu ao próprio STJ para derrubar a decisão, não vai acontecer, isto vai parar no Supremo. A decisão inicial, vamos ver quanto tempo vai demorar, a decisão inicial será do presidente do Supremo. Se for ainda o Dias Toffoli, que fica até setembro, será Dias Toffoli. Se for o sucessor do Dias Toffoli, será o Luiz Fux. Se disser não à divulgação, cabe agravo, cabe recurso ao Pleno do Supremo e o Pleno do Supremo vai decidir. E eu espero que o Pleno do Supremo tome a decisão correta, que resguarda o valor constitucional e resguarda o conteúdo da lei e, portanto, preserva o interesse público. Aí, meus queridos, olhem aqui, se o presidente disse a verdade, ótimo, não vejo por que tanta celeuma para divulgar o resultado, coisa que o Trump faz uma vez por semana. Se mentiu, ele que se vire. Né? Se mentiu, ele que se vire. De qualquer modo, vai cair? Não, aí tem um negócio da Câmara e não sei o quê. Né? E ao doutor Noronha, eu recomendaria mais cuidado, né? A lei, mais cuidado também em transitar nas questões políticas. Aliás, está na Câmara um projeto, estava previsto a votação para hoje. E o doutor Noronha está diretamente envolvido com isso, que é a divisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O que eu acho uma tristeza, porque significa criar despesa a mais. Inventaram, porque nós temos 5 tribunais regionais federais no país. 5. O TRF1, que é aquele dele, né, é o TRF que junta Distrito Federal, junta Minas Gerais, junta região Centro-Oeste menos Mato Grosso do Sul e a região Norte. E do Nordeste tem Piauí e Bahia. Aí o doutor quer fazer um TRF6, só com Minas Gerais. E tem gente que está falando, é bacana, nós vamos fazer isso sem despesa. Estão tentando enganar quem? Nós não temos anestésico para anestesiar as pessoas que vão ser entubadas.
Tá morrendo gente em hospital federal porque não tem anestésico. E em outros também. Porque quando vai entubar, a pessoa precisa dar um anestésico profundo. Não tem. E nós vamos criar um TRF-6 dizendo, não vai ter despesa. O TCU fez as contas e diz, vai ter despesa. Ou alguém conhece almoço grátis? Não existe. Para lembrar Milton Friedman, economista, liberal. Não existe almoço grátis, alguém sempre paga. Aliás, eu fui ler o projeto 5919. Lá está o seguinte, para encerrar. Que os juízes poderão escolher ficar no TRF1 mesmo ou ir para o TRF6. Bom, e se todos escolherem ficar no TRF1? Vai botar quem no TRF6? Já a partir disso, né? E toda a estrutura de funcionamento burocrático de um tribunal, ou um tribunal funciona só com juízes? Não tem mais nada, só juiz. Não existe esse negócio. Criar tribunal novo agora, nessa circunstância, é uma piada. Vamos guardar dinheiro para comprar anestésico. Né? É preciso ter um pouco de bom senso. E é preciso que cada vez mais os juízes decidam segundo a letra da lei. Não é mesmo? Sem qualquer interferência de outra natureza. Outro dia, só para encerrar, o Noronha foi à posse do André Mendonça, que virou ministro da Justiça. E o Bolsonaro tem a mania, ele tem essa mania de usar essa linguagem homoafetivo hétera, dizendo assim que foi amor à primeira vista com o presidente do STJ. Né? Tudo impróprio, tudo... Vai perguntar, olha, o Trump nomeou um dos ministros, 9 ministros da Suprema Corte Americana. Um só. Nem esse que ele nomeou. Se um dia ele falar que eles tiveram uma relação, foi amor à primeira vista, coitado do juiz, a carreira dele, o voto dele na Suprema Corte não vai valer mais nada, nunca.